Olá, olha nós aqui de novo para abençoar a sua vida, mulher de Deus, mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fé, para mais este bate-papo a respeito da palavra de Deus, da vontade de Deus, da oração. Nós vamos iniciar esse nosso bate-papo hoje, mas antes eu vou te pedir encarecidamente, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Divulgue para outras pessoas, né? Isso aqui não estou te pedindo para que eu seja conhecida, mas para que o Senhor seja conhecido. Para que a palavra de Deus encontre corações que precisam ouvir, né, do Senhor. Então divulgue. Isso, essa programação tem abençoado a sua vida, divulgue para outras mulheres, divulgue para as pessoas que você conhece, né, e que estão precisando de ouvir a palavra de Deus. Então fica aí esse pedido, né, que é uma súplica, porque a nossa vida é uma vida para abençoar outras pessoas. Conhecemos o Senhor, recebemos do Senhor para sermos bênçãos, né? Esse é o propósito da nossa vida. Vivemos para isso, para abençoar pessoas. Então vamos começar aqui lendo a palavra de Deus. Vamos ler João capítulo 10, versículo 27. Vamos estar lendo essa palavra do Senhor. Jesus disse o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Estamos falando desde que começamos esse trabalho, esse projeto para abençoar a vida de mulheres, que nós precisamos conhecer o Senhor. Amém? Que nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor é de suma importância para as nossas vidas. Porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós seguimos, nós prosseguimos, nós não perdemos o alvo, nós sabemos para onde estamos indo, os nossos passos são passos seguros, andamos com firmeza, porque estamos ouvindo a voz do nosso Mestre, estamos ouvindo a voz do nosso Senhor, cremos que Ele está nos levando para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Então nós seguimos com tranquilidade, seguimos confiantes, porque sabemos que Ele quer o nosso bem, que Ele só tem coisas boas para nós, coisas para nos abençoar, mesmo que seja com problemas ou dificuldades que enfrentamos nesta vida, mas quando ouvimos a voz do Mestre e seguimos, o final da nossa jornada sempre é um final de bênção. Então esta palavra, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você é ovelha do Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Se não entregou, esta é uma oportunidade, certo? Porque o Senhor conhece as suas ovelhas. Não adianta eu dizer de qualquer maneira de que eu sou ovelha do Senhor, porque Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz. Eu as conheço. Então, quem é ovelha do Senhor, o Senhor conhece, né? Por quê? Porque o pastor, quando ele olha para o seu rebanho, ele conhece todas as suas ovelhas. Ele conta as suas ovelhas. Se tiver faltando uma, ele vai buscá-la. Porque ele conhece. Ele coloca as suas ovelhas nas costas. Ele conversa, ele conhece. As ovelhas conhecem o cheiro do seu pastor. Então há uma intimidade. Uma intimidade. Como eu vou ouvir a voz do Senhor, né?
Como eu vou seguir a voz do meu Senhor somente com intimidade? Porque a figura do pastor e da ovelha é uma figura de intimidade. Por isso que é bom a gente aprender algumas coisas. Aprender como é que o pastor da ovelha, estou falando de pastor mesmo, de ovelha, animal mesmo. Qual é a relação deles dois? Eles têm uma relação de intimidade. Por isso que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o pastor conhece as suas ovelhas, né? E quando elas ouvem a voz do pastor, elas seguem. Amém? Porque conhecem, seguem. Qual é a voz que você está seguindo? Conheça o teu Deus, conheça o teu mestre, para que você possa seguir a sua voz. E a palavra de Deus é que vai nos trazer esse norte. É que vai fazer com que nós prossigamos para o alvo, que não vai nos deixar cair em armadilhas, que não vai deixar com que o lobo nos ataque e nos devore. Amém? Então vamos lá para mais esse nosso desafio, né? De oração, de vida cristã, de vida de fé. É um desafio, queridos. Amém? É um desafio. Viver com Deus, ter comunhão com Deus, orar, buscar o Senhor, é um desafio que nós passamos todos os dias. Amém? Definimos a fé com este significado simples. Agir como se Deus estivesse falando a verdade. Amém? Queridas, Ele fala a verdade. Se você é uma ovelhinha nova, né? Seguindo aqui aquilo que nós lemos, que ainda não sabe, né? Que ainda não tem essa certeza, essa convicção de que a palavra de Deus realmente é a verdade, né? Ouse a obedecer, ouse a fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Haja como se Deus estivesse falando a verdade, que você vai ver, que você verá que Ele está falando a verdade. Amém? A verdade é a articulação sobre a qual uma vida cheia de fé repousa. Você quer repousar seguro? Você quer repousar seguro? Repouse na verdade da palavra de Deus com a sua fé, com a fé que Ele te deu. Amém? Se você não conhece a verdade, nunca saberá de fato como agir de acordo com ela. Então a verdade sobre o caráter de Deus e a sua palavra nos dá a estrutura que permite que a fé floresça e prospere. Olha a importância de Deus, da sua palavra. Não é religião, meu amigo, minha amiga. Não é religião. É intimidade com o Deus que te criou. É intimidade com o Deus que te chamou para perto, né? E que enviou o seu único filho para que possa hoje te chamar de filha. Perceba isso. Amém? E esta fé vai florescer, né? Quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece que a palavra de Deus é a única coisa que vai te dar a estrutura para que você permaneça na fé e floresça e prospere nela. O que faz a fé em Deus valer a pena é a verdade que está nele. Lembra da semana que nós lemos no Salmo 119, versículo 160? Creia nesta palavra. Medite no Salmo 119, versículo 160, que fala da veracidade da palavra de Deus. Aliás, o Salmo 119, do capítulo 1 até o término do seu capítulo, né, que, se eu não me engano, são 150 versículos, vem falando sobre a verdade que é a palavra de Deus.
vem falando sobre a veracidade da palavra de Deus. Vem falando como nós podemos confiar na palavra de Deus. O Salmo 119 foi um salmo escrito para trazer a nós esta veracidade, né? Para trazer a nós o caráter de Deus, né? Porque, como falamos antes, a palavra da pessoa mostra o seu caráter. Se ela é mentirosa, se ela é verdadeira, se ela é falsa, se ela é fingida, se ela está querendo te enganar. A palavra, certo? Então a palavra de Deus mostra o caráter de Deus. E Deus está firmado sobre a verdade. Ele está firmado sobre a verdade. E o que você pedir, firmado nesta verdade, Ele vai mostrar para você que aquilo que Ele está dizendo é a verdade. Porque Deus tem responsabilidade com a verdade. Ele tem responsabilidade com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, não duvide da palavra de Deus. Por favor, mulher, você que está me ouvindo, você que é filha de Deus, você que já entregou a vida ao Senhor, não pense que aquilo que você pensa, imagina, que aquilo que você sabe é mais importante, é mais real, é mais verdadeiro do que a palavra de Deus. Sejamos humildes. Não é? Vamos dar a Deus aquilo que pertence a Ele. Que o louvor, a verdade, né? A firmeza, vamos dar a Ele aquilo que Ele quer receber de nós. De filhos e filhas que acreditam na sua palavra, que não duvidam dele, mas que têm fé nele. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. O que faz a fé em Deus valer a pena é a verdade que nele está, que está nele. Sem a verdade não temos nada sólido para apoiar o escudo da fé. Amém? Por isso, saber a verdade de Deus, a verdade sobre Deus, tal qual é revelada em sua palavra, é crucial se quisermos viver por fé. Como vamos viver por fé se não cremos na sua palavra? Como vamos viver por fé se não lemos a sua palavra? Como vamos viver por fé se não acreditamos naquilo que o Deus Todo-Poderoso nos revela através da sua carta viva e poderosa? Amém? Responsavelmente, né? Se quisermos viver por fé, responsavelmente, e experimentar os benefícios de estar protegido por nossos escudos. Amém? Porque pense comigo, se é a palavra de Deus que dá base para o teu escudo, se você tira o escudo, você não tem mais nada. Você não tem que se apoiar. Você não tem como, né, se livrar, se defender dos dardos inflamados, das flechas inflamadas do inimigo. É uma incoerência. Amém? Vamos viver como se Deus falasse a verdade, como se a palavra de Deus fosse a verdade. Vamos experimentá-la. Foi o que eu falei no domingo próximo passado. Quando experimentamos a verdade da palavra de Deus, o diabo perde. E tudo que ele quer é que você não conheça a verdade da palavra de Deus. Não conhecer em que sentido? Experimentá-la. Porque não adianta eu falar de uma verdade que eu não experimento. Eu preciso experimentá-la. E quando eu experimento a verdade da palavra de Deus, aleluia, eu fico forte. Forte em mim, não. Forte no Senhor. Cada vez mais eu acredito nele. Cada vez mais eu percebo que eu estou segura, que eu estou firme, que o Deus que eu sirvo não vacila, que Ele vela pela sua palavra, que a sua palavra é a verdade. Prestemos atenção a isso. Qualquer discussão acerca da fé seria incompleta sem destacar
a importância de se ouvir a voz de Deus de maneira clara e precisa. Se não tivermos cuidado, a fé pode facilmente se tornar um comportamento tolo, imprudente, impulsivo, até mesmo descuidado e perigoso. Tudo em nome da fé. Amém? Vira um jargão na nossa boca. Em nome de Jesus, né? Se Deus quiser, pelo sangue de Jesus. E as pessoas olham para nós e dizem assim, elas não veem. Amém? Elas só veem blá, 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 só veem palavras que não têm consistência, que não experimentamos. Precisamos sermos responsáveis. Temos responsabilidade para falar de um Deus tão poderoso, de falarmos daquele que criou todas as coisas, para falarmos de um Deus que um dia vamos prestar conta da nossa vida. E não só isso, sermos responsáveis de mostrar para as pessoas que o Deus que falamos e seguimos não é um Deus qualquer, é realmente o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que aquilo que eu falo com firmeza, com convicção, porque tenho experimentado dele, tenho experimentado da sua palavra. Amém? Então, queridos, nós somos muito assim, vamos dizer, gostamos muito de espiritualizar as coisas. Precisamos ter responsabilidade. Precisamos saber os passos que precisamos dar. Eu preciso falar de Deus, eu preciso experimentar Deus, mas antes eu preciso ter comunhão com Ele, ter comunhão com a sua palavra. Preciso estar cheia dEle, preciso levar a minha vida de fé com responsabilidade. Amém? Aleluia! Mas a fé realmente sempre deve ser construída diretamente nos alicerces da palavra escrita de Deus, à medida que o seu Espírito te dirige a aplicá-la para a sua vida. Amém? É uma junção, minha querida, palavra e Espírito. Não pode ser só a palavra e nem pode ser só o Espírito. Quando é só a palavra, nós não experimentamos. Quando é só o Espírito, entramos no fanatismo religioso. Quando é só a palavra, nós só temos só lei, só a palavra escrita. Falamos de algo que não experimentamos. Mas quando nós juntamos os dois, nós temos palavra e revelação. Nós temos palavra e Espírito. É quando essa junção ela é poderosa, ela é maravilhosa. E quando nós juntamos palavra com o Espírito, nós vamos experimentar de Deus. E as pessoas verão Deus em nossa vida. Porque o que as pessoas precisam é ver Deus em sua vida. O apóstolo Paulo diz isso claramente quando ele diz que muitas pessoas lerão a Bíblia através de mim e de você. Que nós somos a carta viva de Deus. Nós somos a palavra viva de Deus para aqueles que não a leem, que talvez nunca lerão. Mas porque muitas pessoas às vezes são afastadas desta carta maravilhosa, desta palavra viva, por nossa causa. Porque nós falamos de um Deus que nós não conhecemos e não experimentamos, temos apenas uma religião e por causa disso as pessoas não se interessam em conhecer esse Deus, porque religião, eu já tenho a minha, elas dizem. Mas o nosso Deus, o Evangelho, não é religião. Aí está a diferença do Evangelho para as outras religiões. O Evangelho é algo vivo, é algo eficaz, é algo que promete, né? Mas a sua promessa não é uma promessa em vão. É uma promessa, não é promessa em vão, é uma promessa que se cumpre na vida de todo aquele que crê. Amém? É aquilo que está na palavra de Deus, que você experimenta na sua vida quando nós acabamos de ler. É a palavra de Deus, né? Que aplicada, né? Que é aplicada na minha vida, na medida em que eu faço a junção da palavra com o Espírito. O Espírito vai me orientar, porque é o Espírito que traz luz à palavra. Se você
não tem comunhão com Deus, com o seu Espírito, se você não busca a iluminação do Espírito Santo, você não vai compreender a palavra, você não vai experimentar a palavra. E essa junção é uma junção poderosa e maravilhosa. Como você descreveria a diferença entre a fé e a tolice? O que impede que alguém cruze a linha entre as duas? Como cristão, temos o privilégio de conhecer o direcionamento de Deus para nós, à medida que o buscamos em oração. Quando nós tivermos a certeza, a convicção de que não podemos viver sem ter comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do meu coração, para que eu possa ver com clareza a palavra, para que eu possa conhecer tudo aquilo que nós lemos, né, no capítulo 1 de Efésios, naquela oração poderosa de Efésios. Olha, minhas queridas, quando isso acontecer, aí nós andaremos na sabedoria, poderemos viver na fé e não na tolice. As pessoas olhando para nós nos chamando de fanáticos, porque é só isso que nós temos. Nós temos uma religião, nós somos fanáticos. Falamos de um Deus dia e noite que não experimentamos. Chega. Vamos acabar com isso na nossa vida. Vamos pregar um Deus que nós conhecemos, que nós experimentamos. O testemunho que você tem, as coisas que você já experimentou, minha querida, Deus tem muito mais. Vamos continuar, vamos prosseguir, experimentar do Senhor. E cada vez mais nós vamos experimentar daquilo que Ele tem para nós. E cada vez mais pessoas verão as bênçãos de Deus na nossa vida e crerão nesse Senhor. Como cristão, temos o privilégio de conhecer o direcionamento de Deus para nós à medida que o buscamos em oração. Ele será fiel em nos mostrar a verdade e nos dar o direcionamento para o próximo passo que precisamos dar. A nossa vida é uma caminhada. Deus é poderoso para te instruir em todo passo que você precisa dar. Em tudo aquilo que envolve a sua vida, Deus é poderoso para te instruir. Creia nisso. Creia que você não está sozinho. O Espírito Santo é chamado de ajudador. É chamado de conselheiro. Cadê o seu ajudador? Cadê o seu conselheiro? O que você fez com ele? O apagou? O apagou? Não ouve mais a sua voz? Não o convida mais? Não o chama mais para direcionar a sua vida? Não o chama mais para dar luz à palavra? Estamos perdendo, queridos. Estamos perdendo por conta disso. Amém? Estamos falando de oração, estamos falando de fé, estamos falando de batalha. E se nós não tomarmos o posicionamento certo, aí sim nós perdemos. Aí sim nós não vamos experimentar do Senhor. Então acorde, porque oração não é só falar com Deus. Oração envolve muitas coisas. E é isso que nós estamos querendo mostrar para vocês nessas segundas-feiras que nós estamos aqui. Amém? Aleluia. Além disso, estar confiante e afirmado nesse próximo passo é crucial. Eu estou sem o meu óculos, agora que eu percebi isso. Só um instante, queridas. Amém? Aleluia. Além disso, estar confiante e afirmado nesse próximo passo é crucial para nos ajudar a nos manter equilibrados enquanto buscamos um estilo de vida protegido pelo escudo da fé. Equilíbrio é o que nós precisamos. Por quê, queridos? Porque existe, um hiato, existe uma lacuna entre a sua oração e a sua resposta. E o que fazer neste período? Permanecer firme com o escudo da fé. Permanecer firme com a palavra de Deus. Permanecer seguro, confessando a palavra, dando glória a Deus, como o pai Abraão, lembra?
25 anos esperando Sara engravidar. E nesses 25 anos, ele olhou para a promessa e deu glória a Deus. Este é o segredo para que você possa viver nesta lacuna entre oração e resposta de Deus. Amém? Não desista, porque não importa o tempo, a resposta sempre virá. Essa é uma frase do nosso pastor. Uma vez que você conhece a verdade de Deus ou da promessa de Deus em relação a um ponto, é hora de dar os passos de maneira que sejam coerentes com isso. Escute com atenção. Os sentimentos nunca podem ser o fator determinado das suas ações. Meu Pai, como perdemos, principalmente nós que somos mulheres, por causa dos nossos sentimentos. Vivemos altos e baixos por causa de sentimentos. Mas o nosso sentimento não é a base da nossa fé. Porque os nossos sentimentos, eles mudam. A base da nossa fé é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus não muda. A verdade de Deus é segura, é firme. É um alicerce firme que você pode basear a sua fé, a sua vida, a resposta à sua oração. Amém? Aleluia! Os sentimentos nunca podem ser o fator determinante das suas ações. Os sentimentos mudam, estão sujeitos a estímulos externos. Quando nós estamos crescendo na fé, quantas vezes a gente lê uma palavra, Deus nos dá uma palavra, vem aquela segurança, e daqui a pouco chega um estímulo externo. Não, você está pensando que isso vai dar certo? Aí joga aquele balde de água fria em cima de você. Amém? Aí você tem que fazer o quê? Escudo da fé. Para apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Escudo da fé. Proteção, capacete da salvação. Não, essa palavra eu não aceito. Eu vou ficar com a palavra porque a palavra é a verdade. Amém? Recebemos muito de Deus assim, irmãos. Isso que nós estamos falando para você não é um estudo passado para você. É vida, é experimento. Eu vou estar relatando alguns dos nossos testemunhos para vocês, para que vocês possam ver que não é conversa, que aquele que ousa crer na palavra de Deus a experimenta. Amém? Os sentimentos mudam, estão sujeitos a estímulos externos. Ações de fé devem estar ancoradas em algo mais sólido e fixo. Nosso Deus é verdadeiro e digno de ser seguido. Ele está sempre ali, ganhando de Satanás em força para ouvir as nossas orações apreensivas, reafirmar as suas promessas audaciosas e nos dar aquele fôlego a mais que precisamos para continuar caminhando firme em sua direção. Vou ler novamente para você. Preste atenção. Ele está sempre ali. Aonde? Em você. Não é do teu lado. Aquele que é de Deus tem o Espírito de Deus habitando nele. Deus está em você. Ele está sempre aí com você. Ele está sempre aí dentro de você. Ganhando de Satanás em quem força, porque em força você não ganha Satanás. Quem ganha Satanás em força é o Senhor. É Ele que envia os seus anjos para amarrar, destruir, derrotar e colocá-los no lugar deles. É o Senhor que dá ordem aos seus anjos a teu respeito, diz a palavra de Deus. Para ouvir as nossas orações apreensivas. Quantas orações apreensivas fazemos? A reafirmar as suas promessas audaciosas. Porque as promessas de Deus são audaciosas. Elas são tão audaciosas que nós, às vezes, temos dificuldade de acreditar. Mas elas são verdadeiras. Se elas fossem, queridas, no raso, né, no nosso raso, no nosso âmbito natural, não seria de Deus. As promessas de Deus são grandiosas, são gloriosas, são realmente audaciosas. Amém?
Realmente elas são audaciosas. Louvado seja Deus. E nos dá aquele fôlego a mais. Nos dá que precisamos para continuar caminhando firme em sua direção. Como caminharmos firmes na direção do Senhor? Como? Aleluia. Já te falei antes. Como caminhar? Você está numa situação difícil. Você orou a respeito daquela situação. Você declarou a palavra. Continue declarando a palavra, como fez Abraão. Continue olhando para a palavra. Continue declarando a palavra. E continue dando glória a Deus. E quando as pessoas te perguntarem como está a situação, está tudo resolvido, porque o Senhor já resolveu. Mas quem é que faz isso? Quem tem firmeza de fé. Quem está se alimentando da palavra. Quem está se alimentando das promessas audaciosas do Senhor. É que faz esse tipo de oração. Aleluia, louvado seja Deus. Ah, Deus, escudos ao alto, soldados. Soldados do Senhor. Mulheres do Senhor que fazem parte desse exército poderoso do Senhor Jesus. Estamos andando por fé. Coloca o seu escudo, porque nós estamos andando por fé. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus, seja abençoada com esta palavra, mas não seja apenas ouvinte, seja praticante. Amém? Nós precisamos ser abençoados pela palavra, nós precisamos experimentar a palavra, mas nós só experimentamos a palavra quando nós temos a ousadia de crer nela. E quando nós tiramos tempo para meditar nela e fazer com que ela entre no nosso íntimo e se transforme em vida para nós. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu não sei você aí, se você está recebendo. O Samuel está aqui comigo, eu não sei nem como é que ele consegue, ele está recebendo. Mas eu fico aqui numa euforia. Eu fico aqui quase voando. Porque a palavra de Deus tem esse poder de tirar você deste âmbito natural, de levar você às nuvens, de fazer com que você realmente esteja no lugar em que Jesus te colocou, nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades. A palavra de Deus tem este poder. Quando ela está ligada ao Espírito de Deus, quando ela está ligada ao Espírito Santo que habita em você. Aleluia, louvado seja Deus. Estamos aqui não para proclamar uma religião, não para proclamar um Deus que está longe lá nos céus sem se importar conosco, mas estamos aqui para declarar um Deus que se fez carne, se encarnou, desceu a este mundo, tomou forma humana para sentir o que sentimos, para passar o que passamos, para ver o que o ser humano passa na sua carne. É desse Deus que nós estamos te falando, que mostrou ao mundo que veio para entregar a sua vida por amor. É desse Deus que nós estamos te falando. E não só por isso, mas para tirar você da mão do inimigo, para tirar você do inferno eterno, que é uma realidade. Amém? E enquanto isto não acontece, fazer você viver em novidade de vida, fazer você viver e experimentar tudo aquilo que Ele te deu em Cristo Jesus. Então é desse Deus que nós estamos te falando. Não estamos te falando de religião, nem estamos te convidando para religião. Estamos te convidando a entregar o seu coração ao Senhor Jesus para experimentar dele. Estamos aqui falando com mulheres desta congregação e outras mulheres que vão me assistir, que ela pode viver uma vida com Cristo, uma vida cheia da unção do Espírito Santo, experimentando Deus e a sua palavra, porque Ele é real, Ele é verdadeiro. Amém? Então nós vamos orar. Agora nós vamos estar fazendo a oração
eu vou pedir a você aqui um tempo, né, para que nós possamos fazer esta oração juntas. Eu vou pegar aqui para que eu não esqueça de nada dentro desta oração que eu coloquei até aqui para as mulheres da igreja. Amém? Vai ficar registrado aqui nesse nosso bate-papo, nesse nosso estudo sobre oração. E eu vou pedir, e aí você baseado em Efésios 1, do versículo 16 ao 19, que diz, eu vou fazer daqui porque eu fiz para que as mulheres pudessem fazer na primeira pessoa, orando, né? Cada uma orando por si. Então vamos lá. Não cesso de dar graças por você, por vocês, é o apóstolo Paulo dizendo. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Agora vem. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que me conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança da minha vocação, qual a riqueza da glória da minha herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre mim que creio, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Então, esta foi a oração que eu coloquei no grupo das irmãs aqui da igreja, para que elas possam fazer todos os dias, por si mesmas, para que elas possam ter os olhos do coração iluminados. Nós temos lido, né, como devocional, neste mês de dezembro, um capítulo por dia do livro de Provérbios, do livro de sabedoria, do livro cheio de sabedoria de Salomão. Amém? E eu tenho instruído a elas, antes de fazer a sua leitura devocional, orar, né? Aqui eu li para vocês, mas oração não é leitura. Oração é você orar com sentimento, é você orar com o coração. Amém? É você orar com ardor. Então, de joelhos, faça esta oração. Faça antes do seu devocional. E depois do seu devocional, faça também. Amém? Todas as vezes que você for ler a palavra, peça ao Espírito Santo para iluminar os olhos do seu coração, para que você possa compreender aquilo que você está lendo. Amém? Aleluia. Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando esta mulher, que ela seja abençoada na prática da palavra, que ela não seja apenas ouvinte, Senhor, mas que ela seja uma operosa praticante. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo a sua casa, a sua família, toda a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Em o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém? Tenho certeza que você acabou de assistir uma live poderosa, que falou grandemente no seu coração. E se você colocar cada princípio que você aprendeu nessa live em prática, a sua vida vai ser transformada. Amém? E eu quero te pedir nesse momento, você que está aqui assistindo essa live, se aqui embaixo no seu televisor o inscrever está de vermelho, aperte, porque você ainda não é inscrito no nosso canal. E que eu estou te pedindo para se inscrever no nosso canal, porque tem mais conteúdos poderosos como esse. Não somente para mulheres, como você acabou de assistir com a pastora Isabel, mas nós também temos conteúdos com o pastor Jorge Alves, com o pastor Dan Alves, que vai abençoar a sua vida. Nós temos conteúdos para jovens, para alcançar toda a faixa etária e toda a família, porque o nosso intuito e o nosso desejo é abençoar famílias. Nós não estamos aqui para fazer o nome de uma instituição conhecida, mas para fazer o nome de Deus conhecido. Eu também quero te pedir mais algumas coisinhas. Você curta essa live, dê o seu like,
Porque quando você curte essa live, o YouTube entende que é importante, que foi bom para você. E se foi bom para você, então você curte essa live. Compartilhe essa live. Aqui é onde você aperta no compartilhar, tem a parte de copiar link. Copie esse link. Envie esse link para sua mãe, para sua amiga, para sua parente, para alguém que você sabe que vai abençoar a vida dessa mulher, para que assim a gente possa espalhar essa poderosa palavra de Deus e termos vidas, famílias transformadas através de mulheres que influenciam, mas influenciam debaixo da presença de Deus. Para que esse programa vá ao ar toda semana, nós, como instituição, como igreja, como pessoas, nesse mundo, tudo que se faz de importante, com qualidade, envolve-se um valor, uma quantia a ser gasta. E nós queremos que você fique à vontade nesse momento. Se essa palavra, se essa live tocou o seu coração e você deseja abençoar o nosso ministério, vai entrar agora na sua tela o nosso Pix. Fique à vontade. Deixa Deus tocar no seu coração. Aquilo que você achar que deve dar, você dá. E se você nesse momento não tiver nada para dar, mas se você quer nos abençoar com a sua oração, orando por nós, protegendo o nosso ministério, protegendo os nossos pastores, nós ficaremos muito felizes e gratos a você. Amém? E toda segunda-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos aqui com essa palavra poderosa voltada para mulheres. Você é mulher que precisa, que sabe que existe alguma coisa ainda que te impede de fluir em Deus, fluir no Espírito, de ser aquilo que Ele te criou para ser. Esteja aqui conosco toda segunda-feira às 9 horas da noite com a pastora Isabel. E claro, compartilhe com outras mulheres, compartilhe com outras pessoas, para que mais mulheres, assim como você foi abençoada hoje, seja também abençoada. Até semana que vem, às 9 horas da noite, aqui no nosso canal no YouTube, Presença Church.